Todo este lugar é místico, todo este lugar é cheio de mistério, de interpretações várias. A Pirâmide do Sol, que é a pirâmide principal que vemos ali, era a pirâmide dedicada ao deus Tlaloc, que era um dos deuses importantes para a mitologia azteca, mexica. É o bar caseiro. O meu sogro, como é produtor de tequilha, a tequilha Miramontes, então obviamente tem que ter uma cantina. E isto é a casa dos meus sogros, a minha é um bocadinho maior, não é? Outra coisa que para mim é da arte mais bonita que temos aqui no México é os alebrijes. São seres de fantasia, tens tudo, tens uns mais pequeninos, tens uns mais grandes, mas todos são seres meio loucos. É um lugar onde podemos andar de barco numa série de canais. Portanto, a cidade do México, quando foi fundada pelos aztecas, era toda cheia de canais à volta e hoje em dia isto já só existe numa zona da cidade, mas continua a ser muito popular entre os mexicanos. O nome mariachi, isto é dos tempos da invasão francesa aqui no México. O nome mariachi vem porque isto eram bandas encomendadas para tocar nos casamentos, mariage em francês, e daí vem o nome mariachi. E ser mariachi aqui é uma profissão de muitíssimo respeito e prestígio. Viva México! Para o México, acho que como a maior parte das pessoas que vêm parar aqui por amor. Eu estou aqui na cidade do México há cerca de 3 anos e eu passo metade do meu ano aqui e metade do meu ano em Lisboa. Eu tenho uma empresa de música, chama-se Rowan Music, como primeira fila, e eu dedico-me a organizar turnês internacionais para grupos de música. Organizo festivais e assim, todo o género de atividades ligadas à música. Trago especialmente muitos artistas da Europa para cá, para o México, e muitos artistas da América Latina para a Europa, e acho que isto é um dos lugares mais fantásticos do mundo, a esse nível cultural. Isto chama-se a Praça do Zócalo. Isto é uma das maiores praças do mundo. É uma praça super simbólica por muitas razões. Primeiro, deste lado temos o governo da cidade, que é de esquerda. À minha frente temos o governo do país, que é de direita. E aqui do meu lado esquerdo temos a catedral. Hoje é o Dia Nacional do Milho. Neste momento está agora aqui a haver uma manifestação. Especificamente hoje eles estão-se a manifestar exatamente sobre os Estados Unidos terem patenteado vários tipos de sementes de milho que eles cultivam há milhares e milhares e milhares de anos e, portanto, qualquer agricultor, por plantar essa semente, que era da família e que os avós e os trisavós já o faziam, tem que pagar a uma empresa americana para poder fazê-lo. Se estão roubando os conhecimentos de nossos pueblos. Socialmente o país divide-se muito. Há quem olhe para os Estados Unidos, o México está, portanto, logo abaixo dos Estados Unidos, não é? E, portanto, é uma porta de entrada ou de saída da América Latina para o grande sonho americano. Como se chama? Organillo. Organillo. Isto é um país onde a música está por absolutamente todos os lados, onde não há uma banda a tocar, onde não há uma festa. Há, por exemplo, estas pessoas na rua que tocam este género de órgão, que eles muito orgulhosamente dizem que é um órgão de Berlim, feito na Alemanha. Cada um tem a sua zona de trabalho e eles não podem entrar em território de outros. Isto é uma profissão. Há 200 anos atrás eram chamados pelo chefe de governo e tocavam em festas e reuniões oficiais e eram como se faziam parte do governo, como há a polícia, como há qualquer outro tipo de entidade, e eles tinham esta farda e tinham que vir assim vestidos. E hoje em dia estão na rua e tocam na rua, mas com postos fixos, e aqui estão todo o dia. Eles levam a profissão de músico aqui mais à séria do que qualquer outro lugar no mundo. Este rapaz é organilleiro, não? Toca isto para pagar a universidade. E
Não sei, comove-me. O nome mariachi, isto é dos tempos da invasão francesa aqui no México. O nome mariachi vem porque isto eram bandas encomendadas para tocar nos casamentos, mariage em francês, e daí vem o nome mariachi. E ser mariachi aqui é uma profissão de muitíssimo respeito e prestígio. As pessoas chegam aqui e pagam 100 pesos, que são mais ou menos 6 euros, e tu fazes uma serenata a alguém que a quem queiras dar um presente. É um costume normal, tu vens e é como se eu dissesse que gosto muito de ti. Digo, vamos a Garibaldi e dou-te uma serenata. Já te fizeram? Já. Como é que foi? Foi giro, mas foi para aí no segundo dia que eu cá estava e eu fiquei super envergonhada e eu não percebi onde é que estava e o que era isto tudo. Mas gostei imenso, é muito, muito divertido. Isto é assim, isto é o México, de verdade. É festa, é música, é cores. Ei, Miguel, está tudo bem ou quê? bem? Está tudo. Bem-vindos. Tenho 3 anos e meio, mais ou menos, na cidade do México. Vim para o México, já tinha muita vontade de sair de Portugal, as coisas profissionalmente não estavam a sair como eu mais desejava e houve uma oportunidade, através de um amigo meu, de vir aqui para o México. Ao final de 6 meses em México, montei uma empresa de eventos e publicidade com um outro ramo de representação de artistas, trazer artistas portugueses aqui à cidade do México. Estamos no centro da cidade, vamos agora aqui à Torre Latino-Americana, que foi construída em 1949, uma torre com 204 metros aproximadamente. Vão poder ter mais ou menos a ideia do que é uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas. É uma das cidades mais contaminadas do mundo. Tem o smog que hoje até nem é dos piores dias, posso-vos dizer. Como vivo numa zona que tem muito mais árvores e espaços verdes, não sentes tanta poluição. E é um dos temas que o governo, de alguma forma, está a tentar acabar com a poluição ou diminuir a poluição. Dá para ver bem a dimensão da cidade, dá para ver também que é uma cidade um bocado desorganizada em termos de arquitetura. Tens aqui a parte cultural com as belas artes, que é onde fazem as obras de ópera, de baile, que seja teatro também. A necessidade de criar postos de trabalho, também por toda a cidade continua a haver engraxadores de sapatos que te cobram quase nada por este tipo de serviço, não é? Quanto vai custar, joven? 15 pesos custa engraxar os sapatos aqui. Oye, ¿y cada vez hay más o menos boleadores? ¿Más? Cada vez hay más. Por el desempleo. Aqui estamos em Teotihuacan, o lugar dos deuses. Estou cá há 4 anos, vim para cá através do Instituto Camões, do qual sou leitora, e aqui dou aulas de português, de língua, literatura e cultura. São muito imprecisas as informações que temos sobre este lugar. Consta que data do século I depois de Cristo, quando chegaram os aztecas a este lugar, que já estava construído. Parte da cultura azteca mexicana está fundamentada neste lugar, embora ainda haja muitas escavações para tentar entender o que é que significou este lugar antes da chegada dos aztecas. Aqui atrás tenho a Pirâmide da Lua. À volta da Pirâmide da Lua há 12 templos. Dizem que cada um dos templos representa um mês do ano ou um signo do zodíaco. Todo este lugar é místico, todo este lugar é cheio de mistério, de interpretações várias. A Pirâmide do Sol, que é a pirâmide principal que vemos ali, era a pirâmide dedicada ao deus Tlaloc, que era um dos deuses importantes para a mitologia azteca, mexica. Utilizavam as mulheres mais bonitas
e sacrificavam-nos apunhalando-as no coração, matavam-nas assim. O objetivo deste sacrifício era que os deuses pudessem subir ao céu. Sou investigador na área da Sociologia e da Antropologia e uma parte grande do meu trabalho é realmente ler livros nessa área e revistas. E aqui estamos na Biblioteca Central da UNAM, que é de facto um espaço fantástico, tanto em termos arquitetónicos como também em termos dos livros que tem disponíveis. Estou aqui há cerca de um ano. Estou a desenvolver uma pesquisa que é uma parceria entre um centro de investigação em Sociologia do ISCTE e um centro de investigação em Antropologia Social aqui da Cidade do México. Vim com dois propósitos, não é? Porque, por um lado, de facto, sou casado com uma mexicana e que tinha muita vontade, obviamente, de rever a sua família e os seus amigos. Por outro lado, também queria conhecer a cultura mexicana e, em particular, fazer alguma investigação aqui. Portanto, isso também me gerou muita vontade de vir, explorar e conhecer. Esta universidade é um pouco o centro da vida cultural e científica do México e realmente foi fundada portanto, há cerca de 100 anos, num período em que o muralismo estava a ser muito desenvolvido. Os murais representam muito isso, portanto nós podemos ver no mural os grupos ligados ao colonialismo com outros grupos que têm claramente referências à cultura indígena. Este é o centro da cidade universitária, portanto a zona onde os jovens estão mais normalmente a conviver. Ali é a Faculdade de Engenharia. Ali vemos a biblioteca, que é de facto um dos símbolos aqui da Cidade do México, e atrás o Estádio Olímpico, que é de facto outro também dos orgulhos aqui da Cidade do México, em particular da cidade universitária. Uma das grandes vantagens da cidade é que é muito verde e é isso que permite manter a cidade habitável, porque de facto a nível de poluição é muito grande. Mas realmente há zonas muito verdes na cidade, vários bosques e parques, e isso é o que faz com que a cidade se mantenha respirável, digamos assim. E terminamos assim. Eu estou cá há 4 anos, exatamente 4 anos. Apresentou-se uma oportunidade, pareceu muito interessante, sempre tive curiosidade de vir ao México. Trabalho no Centro Nacional de Saúde para a Infância e Adolescência, que é parte do Ministério de Saúde aqui do México, é do governo, e trabalho num projeto para reduzir a mortalidade infantil aqui no México. Estamos aqui na Cidadela, nos sábados e domingos as pessoas juntam-se aqui e dançam. Vim ao México porque uma amiga conhecida da minha mãe queria começar um projeto de comércio justo no estado de Chiapas, que é onde vive 90% da população indígena aqui do México. E pronto, efetivamente vim para o México, acabou por não acontecer nada com o projeto. Então eu fui ficando e comecei a procurar um trabalho um bocadinho mais formal. Sou a responsável da campanha permanente de vacinação, que é uma das estratégias do Programa Nacional para reduzir a mortalidade infantil. Outra coisa que para mim é da arte mais bonita que temos aqui no México é os alebrijes. São seres de fantasia e são pintados pintinha por pintinha à mão. Tens tudo, tens uns mais pequeninos, tens uns mais grandes, mas todos são seres meio loucos. Acho que é absolutamente lindo, lindo, lindo. Desculpa, esta arte de que parte do país é? É de Oaxaca, que é o estado também muito, muito tradicional no sul do México. ¿Por qué estos animales tan locos? ¿De dónde surgieron estos animales así? El creador se llamó Pedro Linares. Él fue el creador. Él era un artesano de papel mancha. Él vivía aquí en el Distrito Federal, en el mercado de Sonora. ¿Y eso fue hace más o menos cuánto tiempo? Mi mamá tiene fácil vendiendo 35, 40 años casi esto. Él era esquizofrénico y tomaba mucho. Entonces le daba el alucinamiento y veía cosas raras. Entonces él trata de hacer su alucinación o su sueño en una pieza para hacerlo amigo. Agora
Estamos a chegar aqui ao centro financeiro de Palmas, de Lomas Palmas. Tens aqui os principais bancos, tens empresas, seguradoras. Aqui é uma grande zona financeira também. De muito dinheiro aqui na Cidade do México. Estamos agora aqui em Polanco e Polanco é um bairro classe alta, por assim dizer. E estamos na rua de Masaryk, Presidente Masaryk, que é uma das ruas mais caras do mundo e a mais cara do México. Todas as marcas mais caras estão por aqui, os restaurantes mais caros de Polanco e de melhor serviço, bancos, seguradoras também há algumas, então basicamente por isso consideram que é das ruas mais caras. Está bastante acentuada a diferença socioeconómica e cultural aqui em México. Esta é a casa dos meus sogros, a minha é um bocadinho maior, não é? Vimos pela Mar então e pelo meu filho Mateu. Ela está a terminar também as classes, que ela é maestra de flamenco. Estas são as típicas casas de Polanco. São casas dos anos 50, 60, com arquitetura californiana. Então vou-vos agora mostrar aqui uma parte importante da cultura mexicana, que também são as cantinas. Aqui tem uma típica das casas de Polanco. É o bar caseiro. O meu sogro, como é produtor, a família é produtora de tequilha, a tequilha Miramontes. Então obviamente tem que ter uma cantina. Tequilha Miramontes. Esta está ao contrário. Deixa-me ver se tenho. Aqui está uma reserva. Bem-vindos a México e à Casa dos Miramontes. Apresento-vos aqui a minha mamã do México. Não, pero estás muy guapa. Angélica. No. Conheci a Mara no México, curiosamente, num restaurante que íamos muito, ela também ia. E quando a vi, disse: eu tenho que ir falar com esta mulher, e foi assim que começou a nossa história. Bruno não baila flamenco? Baila perfecto. No baila, tiene 5 pies izquierdos. Vas a ver, ¿eh? No consigues Pero cambiar. ya está aprendiendo cosas. Bueno, pues esta es una de las arquitecturas más representantes de México, que es el castillo de Chapultepec, que fue construido en el siglo XVIII, después de ser el cerro del Chapulín, por eso se llama Chapultepec. Fue el siglo XVIII construido por el virrey Bernardo de Galvez. A Mara vive muito, realmente é verdadeira mexicana, né? Muita história. Soy verdadera mexicana, lo traigo Mas quase todos os mexicanos têm isso dentro deles. Então estamos aqui a ver agora aqui os murais de Sequeiros, que foi um dos principais artistas mexicanos. Isto representa a Revolução Mexicana, com Emiliano Zapata. Tanto o Sequeiros como o Diego Rivera têm muito essa arte política e histórica do México. Agora estamos aqui no mercado de la Villa, que é o mercado da Basílica da Guadalupe, que é a Santa Virgem dos mexicanos, a devota dos mexicanos. E neste tipo de mercado vende-se tudo o que tem a ver com religião, desde imagens da Guadalupe, pintadas ou em escultura. Vendem-se filmes sobre figuras que são importantes no âmbito religioso também. A maior parte da população é católica. Te puedo perguntar se eres católico tu? No muy católico. No eres católico. ¿Y eres creyente? ¿Si crees en Dios? ¿A cómo la estás vendiendo? Está a 70 pesos. Si el otro día le marca de la suerte, amor, estudio, trabajo.
Saca 4 papelitos, cada uno vale 5 pesos. Sí. Si usted quiere saber de suerte, amor, estudio, trabajo, de su vida, le puede preguntar. Ok. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Maribel. Te marca que eres muy noble, pero de carácter fuerte, un poquito desconfiada, ¿sí me entiendes? Ai, diz que eu sou desconfiada. O caráter forte é Tu desconfiança. suerte es buena. Sí. Eres una persona muy afortunada. Tienes un carisma para atraer a la gente, pero debes de dominar tu carácter porque a veces tienes un carácter demasiado fuerte. Diz que eu tenho que dominar o meu caráter porque tenho um caráter muito forte. Aqui estamos em frente a uma caveira que simboliza a morte, que é um aspecto importante para a cultura mexicana. Normalmente personificada na figura da Catrina. Os altares são dedicados aos mortos e põe-se no altar aquilo que eles gostam, a comida preferida, as bebidas preferidas, então podem encontrar pão, doces, tequila, cerveja ou até, para quem fuma, pode-se encontrar erva e essas coisas também para eles. Agora nós estamos próximos do mercado da Merced e estamos a dirigir ao mercado de Sonora. O mercado de Sonora é um mercado onde vendem muitas coisas exóticas e muitos produtos para fazer o que eles chamam límpias. As límpias são para tirar maus olhados e toda essa espécie de mesinhas. Eu nem acredito nas bruxas, mas que as há? Há. Tem algo de tomar? Sim, temos coca. Convém beber alguma coisa porque, como é muito picante a comida, se pedimos alguma coisa sem bebida, arriscamos-nos bastante. Graças. Não, este já vem com picante. Depois podemos pôr um bocadinho de limão. Um bocadinho de limão e sal, sim. Isto é salsa verde, que é também um molho muito típico da comida mexicana, também picante. Portanto, tudo dentro do taco. Bom. Essa é à volta de 25 pesos, ou seja, é €1,5, €2. Pode-se comer. Nos restaurantes já se paga mais, mas na rua pode-se comer comida muito boa e muito barata. Os mexicanos, em geral, é um povo que também trabalha bastante. Às vezes não trabalha de uma forma muito organizada, mas isso é outro problema. Às vezes há dois a fazer uma coisa e outros dois a destruir o que essa pessoa faz. Tem havido grande preocupação dos governos mexicanos em melhorar a situação dos indígenas. Em todo o caso, eu julgo que algumas mentalidades têm mudado e as pessoas, aos poucos, vão assumindo que, obviamente, os indígenas devem ter os mesmos direitos e as mesmas possibilidades. Mas há aqui realmente uma base muito racista que crê que os indígenas são pobres porque não querem trabalhar, porque não se querem integrar, e esse estereótipo acaba por fazer com que muitos indígenas, por exemplo, não consigam mesmo encontrar trabalho, mesmo quando procuram nas cidades. Coyoacán também é um lugar muito típico da arquitetura colonial, porque de facto era um local de férias e de passeio das pessoas ricas no século XVIII e XIX. Daqui se construíram igrejas e palácios e casas de férias. Todas estas casas aqui à volta, inclusivamente as igrejas, como vocês podem ver, são igrejas com muita cor e isso é algo que é muito distintivo do México e em particular deste bairro Coyoacán. Mostro-vos a Casa Azul da Frida Kahlo. A Frida Kahlo é provavelmente a artista mexicana mais conhecida no mundo. Viveu na fase mais marcante do surrealismo e as suas obras foram muito influenciadas por isso. Mas por outro lado há também uma recuperação de elementos indígenas, portanto elementos da cultura pré-hispânica. Vou agora levar-vos ao meu supermercado favorito, que está aqui a meio quarteirão da minha casa e onde posso comprar todos os dias tudo fresquíssimo, ótimo e baratinho. Como tudo no México, podes comprar muito pouco ou podes comprar muito, então vem aqui e podes comprar por gramo picante, amêndoas, açúcar, até
é caldo que não podes comprar programas. E aqui podes ver também algo que é super México, que são os doces. Aqui é doces, 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 doces. Algo que eu estou a morrer de vontade de vos mostrar são os vestidos que usam las quinceañeras, que são as raparigas que cumprem 15 anos e que se tornam mulheres. As quinceañeras diria que é o equivalente a cumprir os 18 anos em Portugal. Então é a tua noite em que te tornas mulher e tens o teu vestido e tens o teu rapaz que baila contigo e estão os teus pais e estão os da família, amigos, está todo. ¿De qué se trata esta tradición? ¿Qué representa la quinceañera? Entonces es un evento que hacen una fiesta enorme como una princesa. Ajá. Para que ella baile, sienta ese cambio, en la ¿no? Fiesta, sea la reina de la fiesta y es cuando pasa de ser niña a mujer. A ver si un día me dejan probar uno que siempre fue mi sueño. Ya no tengo 15 años, pero me gustaría probar uno. Lo probamos. Conste, está en vídeo. Perfecto. Va, vendré. Vale, muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Estes táxis, antes havia muitos deles. Eu até quando cheguei ao México ainda havia muitos. Só que agora cada vez menos. O que eles fazem, como são muito pequeninos lá dentro, eles tiram um assento que está do passageiro, ao lado do condutor, que é para as pessoas porem aí também as malas. E agora vão ter o prazer de conhecer a minha casa, que é muito gira, que é dos anos 50 e está linda. Vivo com 5 pessoas mais, mas é uma casa gigante, como poderão ver. E temos o nosso bar, esta é a nossa cozinha. Hey! Pomos aqui os recados ou penderradas, como diremos aqui, tonterias. Hello! Isto é o nosso pátio e a nossa fonte / jacuzzi no verão. Aqui em total são uns 900 euros por mês. Eu pago 150 por mês. Este é o meu quartinho, este é o meu balcãozito, o meu lugar de relaxamento, tranquilidade, que sou um bocado fanática de brincos. Estes são muito típicos, estes são os brincos dos indígenas, dos huicholes, que fazem muitas coisas com miçanguinhas, mas normalmente são muito de cores. Esta jarrinha de Chiapas, por exemplo, também foi feita por indígenas. Os coraçõezinhos também são típicos do México, chama-se o coração da Frida Kahlo. Temos aqui a casa de banho. Esta casa é dos anos 50, então tem imensos detalhinhos que vamos descobrindo. Isto supostamente é para lavar os dentes, este é para lavar as mãos, este é bidé, mas é um bocadinho estranho. E aqui dentro descobrimos que tens um seguro. Tan, tan, tan. Descobrimos isto o primeiro dia na casa e pensávamos que íamos ficar milionários, mas não conseguimos abrir. Então, a ver se algum dia encontramos aí uns diamantes. Estamos aqui num bairro, isto é uma espécie de o que nós chamaríamos uma junta de freguesia, que se chama Iztacalco e é uma zona muito popular da cidade. Estamos ao lado de um dos maiores bairros do mundo, que tem 2 milhões de pessoas. E eu vim falar com um dos meus grupos com quem eu trabalho e vim acertar uns últimos detalhes dos planos 2011 com eles. Eles tocam música pré-hispânica, tocam música da antiga Mesoamérica e eles vivem, portanto, eles fazem esse tipo de música e eles vivem de acordo com a filosofia que tocam. Ou seja, eles vivem numa comunidade exatamente como nos tempos antigos. Toda a comunidade é unida, o dinheiro é coletivo, toda a gente da comunidade é envolvida à volta do mesmo assunto. Olá, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Agustín, ¿cómo Hola. estás? Muy bien. Andate. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Cumprimentam-se todos só com um beijo, é? Sim, aqui toda a gente é só com um beijinho. Quando há um certo carinho, cumprimenta-se com um beijinho. Quando se conhece a primeira vez, com um aperto de mão. Eles reproduzem os instrumentos e têm instrumentos muito giros, são tambores muito grandes, fazem muitos ruídos de pássaros, tocam com búzios, com cascas de tartaruga e eles são, na minha opinião e de muita gente, são provavelmente o grupo do México mais representativo. Isto é a comunidade onde eles vivem. Isto são cães aztecas, não têm pelo. ¿Podemos mirar os perros? ¿Quieres que lo saque? Sí, mejor, pero tú lo abres. São uma raça mexicana bastante curiosa.
Ven? No tempo dos aztecas comiam estes cães. Los españoles se los acabaron, de verdad. Les gustaron tanto que se los acabaron. Por eso se acabaron, porque los españoles comieron muchísimo. Onde estamos agora é o bairro da Merced. O bairro da Merced é um bairro muito popular, conhecido por uma zona de muito comércio e também pelo perigo que representa. Normalmente é uma zona muito perigosa, não vimos muito para aqui, os estrangeiros não costumam vir muito para aqui. Mas é interessante porque aqui há um restaurante que se chama o restaurante Don Chon e que data de 1924. É um restaurante que ainda faz a comida como faziam os antigos mexicas. A hora de almoço no México é por volta entre as 2 e as 4 e por volta das 4 costuma aparecer mais gente aqui. Olha, já estou a ver o chefe, o Sr. Fortino. Vamos lá ver se ele me reconhece. Buenas tardes, Sr. Fortino, ¿cómo está? Bien, Mucho gusto verlo. Estas son las señoras de las manos mágicas que nos van a preparar estas cosas deliciosas. Ele está-nos a preparar umas larvas do cato de maguey, que são estas aqui. Estas aqui são uns grilos, que aqui chamam de chapulines. Estes são muito pequeninos, são os baby. E estes são os ovos de formiga, que também se comem como sendo uma especialidade pré-hispânica e são deliciosos. El platillo más antiguo que teníamos de los aztecas, los huevos de mozo. ¿De qué año estaremos hablando, señor Fortino? Antes de Cristo. Estas entradas da comida pré-hispânica comem-se com tortilha. Isto põe-se assim na tortilha. Na zona de Hidalgo, a norte, um pouquinho mais a norte da cidade do México, comem com larvas vivas. E dizem que quando comem o taco, que começam a sair as larvas assim por fora, deve ser muito divertido. Dobra-se o taco e prova-se. É perfumado. Tem muitos sabores misturados, mas é bom, sabe muito bem e pica. Os tacos preparam-se sempre da mesma maneira. Primeiro pões a carne e pões o adereço, aquilo com que se comem, neste caso são feijão, é feijão, com queijo. Esta coisa branca é queijo. Dobras e provas. Vamos para Xochimilco e agora muito bem acompanhados porque já apareceu aqui a Adriana e o Vicente vieram ter connosco. A Adriana é a minha mulher, aqui nascida e crescida aqui na cidade do México, uma chilanga do coração, viveu uns anos em Lisboa e em Madrid e pronto, e vamos tentar voltar a levá-la para lá. Mas... Não gostas de viver em Lisboa? Prefiro ficar aqui mais uns anos e depois... E o Vicente, que é o nosso... Sim, claro, nasceu em Portugal, nascido em Lisboa, 4 vezes já foi a Portugal e claro, está desde pequenino imerso nas duas culturas. Sim, estamos em Xochimilco, um local onde as famílias mexicanas vêm muito celebrar vários tipos de eventos ou simplesmente para passear, para passar a tarde. É um local muito emblemático, sobretudo porque é um lugar onde podemos andar de barco numa série de canais que no fundo sobreviveram desde o início da fundação da Cidade do México. Portanto, a Cidade do México, quando foi fundada pelos aztecas, era toda cheia de canais à volta da cidade e hoje em dia isto já só existe numa zona da cidade, mas continua a ser muito popular entre os mexicanos. A família da Adriana tem muito esta tradição. O meu sogro é o pai da Adriana. Olá, Miguel. Quando encontro aqui portugueses, estou sempre muito tempo à conversa porque, claro, há sempre muitas coisas que a pessoa vai conversando e que com os mexicanos é diferente. No México o convívio é muito feito de comer, beber, dançar, cantar, dizer piadas, mas claro, a pessoa sentar-se, por exemplo, a tomar um café com
com um amigo, isso eu estranho um bocado Portugal, sim, tenho um bocadinho de saudades disso, não é? Os meus amigos aqui também são muito mais recentes, não é? Portanto, também sinto falta dos meus amigos. Vivemos num mundo em que as distâncias são cada vez mais próximas, não é? E eu, neste momento, vivo e trabalho tanto em Portugal como no México. Consigo fazer as duas coisas e claro, com o Vicente vamos ver, quando ele crescer, obviamente também vai ter mais vontade própria. Agora, quando é pequeno, ele adora que a gente o leve para qualquer lado, não é? E acho que vamos sempre fazer vida nos dois países. Isso, nunca vamos cortar as ligações com nenhum dos lados. Vou encontrar-me com um amigo com quem já vim às lutas várias vezes. Estamos na Arena México e está ali o Héctor. Olá! Tudo bem? Tudo bem, contigo? O Héctor tem este sotaque, mas não é brasileiro, ele é mexicano e é professor de português num dos polos da UNAM, em Acatlán. Eu levo o Místico, que foi o primeiro lutador com quem eu me encontrei no México quando cheguei. Apesar da máscara ser cor-de-rosa, o Místico é um bom lutador. Já estamos prontos. Já estamos prontos para ir para a luta. Ok, vamos então. Bora. La ruda! Os lutadores sempre estão em briga entre eles. Tem duas equipas, basicamente, que são os rudos e os técnicos. Os rudos são aqueles que não respeitam nada, as regras da luta. E os técnicos são os que jogam limpo e são os heróis das criancinhas aqui na cidade. Não digas isso porque eu gosto dos técnicos. Mas é mais um espetáculo simbólico, que é um pouco a luta dos poderes. Era melhor aqui, não? Estou aqui a comer uma coisinha antes de entrar numa peça de teatro que fazem aqui no parque. É milho. Não me lembro como é que se diz bem em português, mas aqui chama-se elote. Começou em janeiro do ano passado e é um esforço que estão a fazer para promover um bocadinho mais a cultura e decoram o autocarro de formas diferentes e fazem peças de teatro diferentes à noite. Disfruto muchísimo contar historias acerca de cómo tengo casi 20 años. Noite mexicana, sexta-feira à noite, começar assim nos barzinhos. Venho aqui com os meus dois amiguitos, o meu namorado Ricardo e o meu amigo Víctor, ele é espanhol e mexicano. E estamos aqui numa mezcalaria, que é um lugar onde as pessoas vêm beber uma bebida que se chama mezcal, que não é tão conhecida como o tequila, mas também é super tradicional mexicana e que adoras ou não te cai tão bem. Esta mezcalaria, por acaso, dizem que é clandestina, porque realmente nem tem nome. Aqui o nome que tem é o nome antigo, que é de molduras. ¿Te gusta el mezcal? ¡Amo el mezcal! O sea... Ya bebes mucho mezcal, ¿no? ¿Perdón? Es increíble. Amo el mezcal, amo México, amo a todos los mexicanos. Sim, isto é feito... Eu acho que isto é feito de muitas vidas ao mesmo tempo. O mezcal é uma vida muito especial, não tem nada a ver com nenhuma outra vida que eu tenha bebido. Há uns mezcais que são medicinais, que os xamãs às vezes até usam para questões mais filosóficas. Realmente despertam um lado bastante criativo em ti e até dizem que despertam um lado filosófico. E se puderes ver, ali na parede tens bastantes frases escritas pelas pessoas que vêm cá beber. Escrevem coisas bastante cómicas eficazes. Este é o meu amigo Eric, que pode definitivamente filosofar agora um bocado. Dirías que el mezcal no te pone una borrachera como los demás alcoholes, pero sino que un poco más creativo y así, más chistoso? Pues não dices estoy pedo, não dices estoy borracho, dices estoy mezcal. Tenho uma vidinha feita aqui bacana e que gosto muito, mas sim, quero pelo menos visitar muitas vezes e voltar a viver
talvez no futurito. Bom, olha, isto já vai fechar, por isso eu vou continuar a noite lá dentro e estamos-nos a ver por aí. Saúde! Tem um monte de amigos da Mara, vamos aí celebrar o aniversário. Vamos embora? Podem ver aí o pessoal todo. Sim, há controles, chamam-se alcoolímetros. O que passa é que aqui levas algum tipo de dinheiro no bolso, resolves essas situações. ¡Feliz aniversario! Estamos aqui num restaurante no centro da cidade. Isto é um restaurante super conhecido, chama-se A Ópera. É de 1870 e o que torna este lugar especial é que este sítio está exatamente igual a quando foi feito há 140 anos atrás. Tem uma característica, talvez seja só uma curiosidade, mas o Pancho Villa, que é um dos heróis revolucionários do norte deste país e de todo o país, gostava muito de vir aqui e em 1914 veio aqui e obviamente embebedou-se e estava super feliz e decidiu a mandar um tiro para o ar e está ali o balaço do Pancho Villa. Aqui no México come-se muito de manhã, quando acordas, o que nós chamaríamos um bom jantar é o que eles comem ao pequeno almoço e depois comem às 4, 5 da tarde e voltam a comer às 11 da noite, mais ou menos. A vantagem é que aqui os restaurantes estão abertos o dia todo, não há hora de fechar, não há hora de almoço, não há nada. Qualquer hora está sempre aberto. Há outro lugar aqui ao pé que ainda é mais simbólico das passagens dos revolucionários, que é um café onde o Pancho Villa e o Emiliano Zapata se juntaram depois que foram ao Palácio do Governo e fizeram uma tentativa de golpe de Estado. Pancho Villa teve imensa importância aqui, ele é um dos grandes símbolos da Revolução Mexicana, assim como o Emiliano Zapata, mas talvez o Zapata seja mais conhecido a nível internacional e o Pancho Villa seja um herói mais aclamado aqui dentro do México. E estamos aqui então no outro café, este chama-se a Casa dos Azulejos, isto hoje em dia é um restaurante muito conhecido, já o era na altura, que se chama Sanborns, e foi aqui que o Emiliano Zapata e o Pancho Villa se juntaram e tentaram arranjar um plano de salvação para o país. Não acho que tenha funcionado, mas que continua a deixar uma herança muito grande e uma esperança e uma vontade de lutar e de transformar, fazer as coisas melhores.